Um cara dourado sentou-se no chão apoiando-se em uma grande pedra. Os corpos das pessoas deitam perto dele. Ele esperava que nunca se sentisse tão impotente. O jovem levantou o olhar e olhou para o inimigo, pensando que desta vez seria diferente. Antes dos olhos do garoto, um monstro gigante como um enorme lagarto era colocado a ele. Ele atacou tudo ao chamar todos os que sobreviveram para lutar. Em memória do garoto começou a gerar lembranças dolorosas desde a infância. O menino, escondido atrás das pedras, olhou para o mesmo monstro gigante e chamou sua mãe. Não é uma piada assustada, de cujos olhos, lágrimas amargas fluíram dos olhos, e sua mãe chamou sua mãe. Na aparência da criança, talvez a pior coisa que uma pessoa pudesse ver. Na boca, um monstro mantinha o corpo da mãe viva de um menino. A mãe esticou as mãos tentando entender o último momento da vida. E o garoto desamparado só poderia gritar novamente para sua mãe, esperando que isso ajudasse de alguma forma. O jovem lembrou-se de todas as palavras daquelas escutas que disseram que ele não conseguia alcançar nada como ele, por mais que não tentasse. O cara reconheceu que eles estavam certos. Não importa o quão a vida ele não faria treinamento, o máximo B-Rang His. Yes, Rang? Não, ele até espera por A-Rang. Reunindo com as forças, o cara se levantou, resolutamente sintonizado com a batalha, e pegou a espada nas mãos. O monstro, vendo o que ele pensou, o sacrifício futuro, abriu a boca e gritou para intimidar o guerreiro. O cara pegou a espada mais forte, sinalizando que ele nem sequer apareceria. Ele pode ser um idiota, mas mesmo em uma situação aparentemente sem esperança, ele vencerá. O guerreiro não iria deixar o monstro vivo. Funcionando um para o outro, a luta foi iniciada. Aos olhos do cara, junto com o ódio, vingança. O olhar louco estava pronto para animar qualquer um. O jovem atacou o primeiro. De um forte golpe até a cabeça do lagarto, a espada do cara puxou o corpo do monstro. O poder do impacto foi tão forte que o garoto jogou alguns metros. Jogando de dor, o monstro percebeu que aqui viria. Da cabeça ferida do lagarto, o sangue fluiu incrivelmente rapidamente. Retido com um golpe e uma partida cansada, o cara estava no chão. Ele não conseguiu mover uma mão sangrenta, mas valeu a pena, porque agora seu inimigo mais feroz teve um golpe mortal. O cara agressivo se levantou do chão e estava pronto para atacar novamente. O monstro ferido ainda estava chorando. Aos seus olhos, o medo começou a gerar. O cara pulou um novo ataque alto. O jovem aterrissou na testa do lagarto, que eu ainda fico fora da espada. Aos olhos do garoto ainda queimava ódio e loucura. Apenas os dentes, ele pegou uma espada da cabeça do monstro. No fundo do lagarto gigante, o guerreiro parecia uma gota no mar. Mas sua força teve o suficiente ao superar o inimigo. O monstro mais uma vez atingiu a dor que o jovem o trouxe. A dor assustada e dolorosa dos olhos do monstro contemplou os seus, que ele pensara anteriormente, um inimigo inútil. O cara disse que foi o último monstro a ser superado. A energia azul que cercava tudo ao redor começou a gerar. O portal começou a abrir em outra dimensão. O jovem ainda segurava uma espada nos dentes. O cara de batalha cansado desistiu do fluxo de energia que se misturava ao sangue. Uma mão sangrenta estava no chão frio. O portal moveu o cara para o espaço na floresta. O corpo do jovem estava deitado no chão. Ele não estava claro ou vivo. Acontece que o portal mágico não apenas um cara. Nas proximidades, no gramado havia um corpo sem teto do monstro. De repente, o jovem libertou um escárnio irônico de sua boca. Ele sorriu com todo o absurdo da situação. Ele ainda falhou, como outros disseram, conseguiu superar o monstro. Mas, de fato, o garoto estava longe de rir. De sua boca voltou, já dolorosa, ridículo, e de seus olhos derramou lágrimas amargas, como quando ele estava fora do bebê. Vamos mudar para o passado do passado. Um grupo de jovens estava em um gramado cercado por uma névoa grossa. Na frente deles, abriu o portal vermelho no outro. Conversas ansiosas começaram no grupo. Os meninos se questionaram sobre notícias recentes. Ficou conhecido sobre monstros humanoides. O jovem informou a seus companheiros que esses monstros podem transformar uma pessoa em uma múmia e chupar todo o seu manu. A garota de pé disse que ouviu falar de um caso recente em Sombutka. Outro, um pouco indiferente, o jovem disse que muitos falam sobre esses casos de monstros humanoides. Então todos precisam ter cuidado, e especialmente Jin Suho. Ele não podia perder a vigilância. O Suha acabou de concordar com isso, como se estivesse acostumado a tais declarações em sua direção. Um jovem terno fez uma preocupação
como se tivesse sido perguntado se ele não havia sido ofendido, que ele tinha um single tão Horang que era fraco demais para um confronto com monstros. Zadrak levantou novamente o sorro, lembrando o de seus sucessos passados na melhor academia de elite do país. Pelas palavras que para o grupo é uma grande honra ir à masmorra com um gênio, o SU recebe os punhos em restringir sua raiva, para não atacar o interlocutor zombeteiro. Aos olhos do jovem, o desespero e o mal entendido reinaram. Por que tudo terminou dessa maneira? O Jin do cadete, então Ho, teve a pontuação mais alta. O cara se considerou talentoso, pensou que seria capaz de se vingar de seus pais e alcançaria maiores alturas. No entanto, como se ele não tivesse trabalhado duro, era impossível para ele. Como se alguém desenhasse a linha, dizendo que o jovem não iria pular. Sempre que o destino ria dele, ele se confortou com palavras que gradualmente melhoraria. Neste lugar, ele percebeu novamente que não era capaz de mais. Os meninos chamavam o Soho para que ele entrasse na masmorra com eles, e então eles riram desse gênio, esperando que ele não fosse um aborrecimento desnecessário. Su reconheceu que as falhas no passado não significariam nada agora. O cara se perguntou por que ele gostava tanto de fazer caminhadas na masmorra, apesar das fronteiras de suas capacidades e da zombaria dos outros. Talvez por causa do desejo de vingança e que outros deixem de ver o limite de suas capacidades. Nenhuma zombaria vai parar o SQ, mesmo que ele seja considerado louco, então ele se mudou com confiança para o portal. Uma vez no outro mundo, o cara ouviu gritos e ele estava com medo, de todos os lugares gritando para obter ajuda. Ele moveu o som para ajudar as vítimas. No chão, havia um cara assustado, deprimido e sangrento que estava batendo e zombando do Su. Ele orou por ajuda. Levantando sua visão de Su-Ho, viu a mesma criatura que tirou a vida de sua mãe há 10 anos. Agarrando os dentes, o cara foi ajustado para a batalha. O jovem alcançou uma sede de vingança. É por isso que, sem passar o tempo, Su-Ho pegou sua espada, que ele se tornara energia mágica, adquirindo poder poderoso. O guerreiro não queria perder o monstro. A agressão dominou o Su. Aos seus olhos, a derrota futura do lagarto gigante foi lido. Segurando a espada firmemente em suas mãos, o cara atacou o inimigo. Voltamos à realidade. No chão frio havia a mão de um cara sangrento. O portal moveu o cara para o espaço na floresta. O corpo do jovem estava deitado no chão. Ele não estava claro ou vivo. Acontece que o portal mágico não apenas um cara. Nas proximidades, no gramado havia um corpo sem teto do monstro. De repente, o jovem libertou um escárnio irônico de sua boca. Ele sorriu com todo o absurdo da situação. Ele ainda falhou, como outros disseram, conseguiu superar o monstro. Mas, de fato, o garoto estava longe de rir. De sua boca voltou, já dolorosa, ridículo, e de seus olhos derramou lágrimas amargas, como quando ele estava fora do bebê. Gire a cabeça, o cara viu um corpo morto do monstro perto dele. Ele claramente não estava feliz. Ele pensou sobre por que ele fez tudo, isso não devolveria seus pais. Ele não queria. Os olhos do garoto já estavam inchados, mas as lágrimas dos rios amargos não pararam de fluir para os templos do cara e depois caíram no chão frio. Como se fosse um pouco mais forte, a energia verde brilhante começou a cobrir tudo ao redor. O desconhecido de alguém começou a ser fundido e ficou muito decepcionado ao ver seu futuro herdeiro. Os olhos do SGA foram descobertos de surpresa, e todas as lágrimas que apenas prevaleceram em seu rosto secaram, como se ele não tivesse chorado. O cara se levantou do chão, abrangendo da situação incompreensível que apareceu diante dele. Ele entendeu que estava em um lugar desconhecido e decidiu perguntar a ele sem sequer esperar que alguém o responda. Sur já pensou que havia morrido, mas de repente alguém de suas costas começou a responder a ele perguntas aparentemente sem sentido. Ficando surpreso e até assustado com essa surpresa, o cara desviou o olhar lentamente. Antes dele, era um homem de cabelos compridos, cuja silhueta estava cercada por energia verde brilhante. O homem olhou para o Su. Su-Ho observou que o homem estava vestido com uma roupa antiga e decidiu perguntar um pouco incerto sobre quem estava conversando com ele agora. Rindo, o homem respondeu que perdeu a mente, porque não encontrou nenhuma outra explicação de tal arco. O estranho ficou francamente surpreso que o cara não o conhecesse. O jovem só pediu para responder a pergunta. Com 2 dedos, o homem levantou o queixo do garoto e, olhando diretamente em seus olhos, respondeu com um sorriso zombeteiro de que ele era um demônio celestial. Era evidente que o estranho estava muito orgulhoso de seu status, mas o que o demônio disse ainda mais surpreendeu. O homem chamou o garoto de seu único herdeiro.
O demônio celestial é conhecido por todos os fãs da subcultura. Ele é o personagem Céu atrás das nuvens. Este demônio é justamente chamado de caráter mais forte. Para o host Su, ele era apenas um personagem fictício do romance. O cara tinha muitas perguntas. Ele não conseguia entender por que o demônio celestial é real, mas por aconteceu que ele era seu ancestral. Depois de ler os pensamentos do cara, o demônio se divertiu que ele era realmente seu ancestral. O mundo dos demônios celestiais e Murima se tornaram partes da lenda. Mas não há erro. Sua anfitrião, descendente do demônio celestial. Mas parecia um jovem divertido. Su ficou surpreso que o demônio leu seus pensamentos, e ele respondeu que era a coisa mais fácil de fazer. Era muito difícil acreditar que era verdade, mas o resultado de feitiço ou mágica não é como. Su se perguntou por que o demônio o trouxe aqui, mas era ridículo ouvir o demônio. O demônio celestial humilhou o garoto e apontou para ele, chamando uma criatura patética e banal. O jovem irritado queria negar o demônio, mas ele o interrompeu, chamando a verdadeira razão de sua estadia aqui. O demônio celestial está procurando o outro demônio. Seu verdadeiro e único inimigo é um demônio sangrento. Dizer seu nome aos olhos de um demônio celestial acendeu uma raiva terrível. Flamando a mão na pedra, o demônio irritado disse que se não fosse pelo demônio sangrento, ele não estaria em uma posição tão humilhante. O demônio celestial foi punido por conduta não relaxizada, transformando-se em um espírito. É muito difícil para o demônio celestial controlar este mundo e procurar um demônio sangrento sem um corpo físico. De repente, uma ideia brilhante e aparentemente maluca chegou ao espírito. Su, como se sentisse o perigo, perguntou ao demônio que ele estava murmurando lá. Já com algum respeito, o demônio celestial virou-se para seu herdeiro dizendo que ele tem um corpo útil. Colocando a palma da mão no ombro do garoto, ele expressou sua ideia maluca. Então Ho teve que dar seu corpo ao demônio celestial. Não, um cara assustado olhou nos olhos de seu ancestral e perguntou se ele fez tudo certo. O demônio respondeu que deveria ser uma honra para o jovem. O demônio retornaria ao chão na concha corruptível do garoto. Empurrando o demônio de si mesmo, o cara indignado não entendeu que milagre para lhe dar seu corpo. A energia verde brilhante, que a essa altura simplesmente descreveu a silhueta do demônio, começou a se transformar em um fluxo louco de energia, que poderia demolir tudo em seu caminho. O demônio celestial estragou que simplesmente não havia outra escolha em SO. O demônio achou que as habilidades mágicas seriam capazes de intimidar o cara, e ao ver, o jovem foi capaz de resistir ao perigo. Uma travessura e uma energia forte simplesmente passaram pelas mãos do Soul-Ho, e por algum motivo não lhe pareciam um estranho. Com uma risada zombeteira, o cara disse que o plano do demônio havia falhado, e que ele provavelmente ficou desapontado. Mas o demônio foi apenas ironicamente e silenciosamente espremido. O demônio começou a mencionar momentos de sua vida. As promessas que você agora parecia para ele parecia a ele. Essas lembranças foram muito perturbadas pelo demônio, dando-lhe descanso. O demônio celestial perguntou ao cara como era o nome dele. Su-Hu chamou seu nome um pouco, e o demônio sorriu e começou a conversar. O demônio queria fazer do garoto uma oferta muito lucrativa e importante e interromper, O jovem, com raiva incrível, respondeu que não queria ouvir nada. O demônio celestial atingiu abaixo do cinto. Ele começou a falar sobre a família Soul-Ho, que o cara não esperava. O demônio disse que o cara perdeu sua família por causa de sua fraqueza e tudo o que o jovem fala de poder. Embate, papos vaidosos. Está tudo no passado. Os pensamentos do Só são ingênuos demais. Os pais não retornam mais. Aos olhos do garoto, começou a gerar raiva da situação não controlada. Ele não conseguiu parar o demônio de não ler seus pensamentos, então decidiu ameaçar. Em resposta, o demônio riu alto e até se alegrou que o garoto estava vivendo tanta agressão e desejo de vingança. O demônio disse que o cara não era melhor do que os nicados patéticos, que não conseguem pular acima da cabeça, que vive tantas emoções desagradáveis. Sentindo falta do Sur-Ho, o espírito disse que o cara tentou trabalhar em si mesmo, mas depois de um tempo ele percebeu que sua fronteira era preguiçosa. O cara estava incrivelmente zangado. Depois de chorar, ele ordenou que o interlocutor fechasse a boca e finalmente começou a agir. O demônio ofereceu o serviço de menino para o serviço. Por sua vez, o demônio indica um novo método de ensino e desenvolverá a capacidade do herdeiro. O cara ficou muito surpreso com essa proposta. Su-Ho precisa de conhecimento das artes marciais. E em toda a Murima não encontrar as artes mais do que as artes marciais do demônio celestial. No SU,
A esperança de melhorar suas habilidades começou a gerar. O demônio dissipou todas as suas dúvidas e garantiu que, com a ajuda dessas técnicas, seu herdeiro seria capaz de se tornar mais forte. A ideia de que o cara finalmente poderá se tornar mais libertado. As demandas do demônio pareciam para o jovem que valia a recompensa. Recordando a face indefesa de sua mãe na boca de um monstro gigante, Sur se recusou a seu ancestral. Mesmo para essa recompensa, o jovem não dará seu corpo. Para Demon, era engraçado ouvir a recusa do cara, porque ele sabia o que seu herdeiro estava pensando naquele momento. O demônio celestial concordou em realizar o teste, para o qual o cara ficou muito surpreso e não entendeu o que mais o teste estava falando. Sob as condições, se o Sul testar o demônio e ensinarem as suas técnicas de energia interna e outras habilidades, e se não passar, o cara dará seu corpo. Como o demônio não contou qual seria o teste, o cara duvidava ou não. Mas se é sua última chance, ele então se arrependerá? Ko-Ru perguntou se seu ancestral foi totalmente atendido. Ele respondeu que, por causa de sua honra, não estava arrependido por nenhuma técnica de energia interna. Determinado, o cara ainda concordou e perguntou qual seria o teste. Fico feliz que ele tenha sido capaz de convencer seu herdeiro. O espírito pediu ao anfitrião da Su para ficar na frente dele. O demônio clica em seus dedos. Tudo ao redor estava coberto de feeling vermelho. O inesperado desse cronograma de eventos, Su não sabia o que seria o próximo. Ele não entendia onde estava, mas de repente uma imagem tão familiar e dolorosa apareceu diante de seus olhos. O garoto chorando virou-se para a mãe com ternura, e sua mãe, chamando-o de palavras gentis, pediu para não chorar, embora lágrimas amargas estivessem rolando. A mãe chorando pediu ao bebê que se escondesse aqui e logo encontrasse outras pessoas. Su-Ho reconheceu o evento mais doloroso de sua vida. Era sua mãe, e o bebê é um pequeno. A criança pediu à mãe para não ir, para não deixar lá. A mulher entendeu que deveria sacrificar sua vida pelo bem da vida de seu filho. Limpando a última lágrima, a mãe correu para os braços da morte. O monstro atacou inesperadamente. O monstro foi beliscado na boca, a mulher não teve chance de vida. Tudo o que ela deixou para entrar em contato com o filho, cheio de esperanças de um milagre. Mas o milagre não aconteceu. O cara pensaria melhor naquele momento em que morreu com ela. O adulto Su-Hu já olhou para o choque irrestrito de uma criança pequena. Em um instante, o bebê simplesmente escapou, não querendo olhar para a dolorosa morte da mãe. Se ele morresse com sua mãe, você não precisaria se sentir tão patético. Sur acabou de esmagar a ideia de que ele não tem impotência e impotente. As sombras que se rebelaram de todos os lugares começaram a discutir Dina tão abertamente. Alguém disse que o cara é hábil, mas sua posição continua a cair na classificação. Ou talvez não seja mais capaz. E uma das sombras dos homens que o talento para o caçador é a coisa mais importante sem ele. O talento é dado no nascimento, e sem ele, você não tem valor. Algumas sombras ouviram que Ha não queria trabalhar, embora como um caçador não imaginasse nada. Ela teria ido em seu lugar. Não é ótimo que o cara permaneça sem sequer ter um talento? O jovem reinou agressão e sede de vingança. Agarrando os dentes, ele olhou para a sombra com ódio. O que eles sabem sobre ele? Ele colocou toda a sua vida no treinamento para estar onde está agora. Atrás das costas do garoto, uma foto foi reaparecida daquele dia terrível. Da boca, o monstro pendurou o corpo de sua mãe morta. Ele sentiu o mesmo pisoteado, morto. O coração do jovem começou a ser cheio de raiva. Devido à assistência do demônio celestial, o SO-A poderia superar todos os monstros que apareceram diante dele. O demônio sussurrou para o cara para que ele não permitisse que a história se repetisse, levando assim o caçador à ação. O Isu, surpreendido, estava parado e não podia acreditar em seus olhos. Uma mulher deitou no chão e disse seu nome em silêncio. Era sua mãe. Uma mulher deprimida e chorando estendeu as mãos ao filho, perguntando: "Li por que ele permitiu que ela morresse naquele dia do mal e do mal? Tudo o que ele foi capaz de fazer. Lu, apenas escapar naquele momento?" As dolorosas lágrimas do rio fluíram das bochechas da mãe. Ela estava com frio. Ela ligou para o filho para vir, abraçando. O demônio teimoso, sussurrando por trás das costas, chamou o garoto para agir, e o jovem simplesmente ficou como se estivesse cavado, não acreditando na realidade dos vistos. O demônio continuou a bombear. O cara é tão fraco que ele nem consegue se aproximar de sua mãe, que ele procurou ver acima de tudo no mundo.
Ele não quer perder. Lá de novo? Jin Su-ho já se aproximou de sua mãe. Um passo e ele se dissolveria em seus braços. Mas, de repente, o jovem disse friamente que não iria se aproximar de sua mãe. O demônio celestial ficou surpreso ao se surpreender com essa decisão de seu descendente. De repente, e não é esperado para todos, apertando firmemente a espada nas mãos, atingiu sua mãe. A espada se aproximou diretamente da barriga da mulher e passou por seu corpo. Salpistas de sangue voaram por todo o lado. Da boca da mãe, o fluxo de fluido marrom também espirrou. A verdadeira mãe de Sou-ho nunca culparia o filho de sua morte, e o caçador entendeu bem e olhou para o lobisomem que ele fez seu homem mais próximo. Em sua memória, as memórias daquele dia terrível vieram em sua memória. Mãe nativa, então Agagá, nunca permitiria que seu filho morresse com ela. Ela pediu que o filho corresse, se esconda, deu origem a uma sede de vida. Mesmo quando ela estava no cabelo da morte, ela pediu ao filho que morasse, para continuar a viver. Sua mãe não era uma pessoa que podia culpar seu filho da morte. O lobisomem se dispersou, deixando a luz brilhante para trás. Su-ho ficou muito decepcionado com o demônio, porque ele não esperava que ele manipulasse as emoções de outras pessoas. Mas ainda assim o cara venceu, e o demônio não conseguia entender como ele não podia enganar um garoto comum. De repente, a energia ao redor do jovem mudou de diamante verde para azul brilhante. Pareceu ao demônio interessante. Ainda assim, ele reconheceu que o cara venceu. O jovem teve um reconhecimento da vitória e apelou ao ancestral exigindo a prometida recompensa. Técnicas que ajudariam para que se tornassem mais. Mas a filigrana demoníaca celestial respondeu que não havia lugar para se apressar, porque a transmissão usual de energia seria suficiente. Um cara irritado e indignado percebeu que ele foi traído. Ele queria negar o demônio e o interrompeu com notícias atordoadas. O ancestral não vai pegar o corpo do garoto. Ainda não foi coletado. Ele só será capaz de fazê-lo quando o próprio Sur-Hu perguntar. Essa informação foi um pouco mais fácil para o garoto em seu coração, mas nos olhos ele ainda prevaleceu. Ele não tinha certeza se poderia ser confiável pelo demônio celestial, mas pelo menos seu ancestral era realmente forte. Se o cara resistir ao espírito, ele não poderá causar nada. Caso contrário, ele teria retirado o corpo sem hesitação desnecessária. Sur-Hao concordou com a oferta demoníaca, mas avisou. Se ele agir um absurdo, ele o expulsaria. O demônio se regozijou em tal notícia e imediatamente decidiu verificar o quanto seu herdeiro pode segurar. O demônio começou seu rito mudando para o corpo do garoto. Tudo era como uma energia verde de diamante em Pailin. O jovem não conseguia entender o que estava acontecendo. O ancestral disse que deveria haver uma honra para o menino servir o demônio celestial. Su-ho ativou a hora, percebendo o perigo que se aproximava de longe. Bem no guerreiro brilhando, uma espada afiada voou. O cara foi capaz de se afastar a tempo e impedir sua morte. A espada se aproximou do chão, perdendo-se no solo, deixando claro que o arremesso era extraordinário. O Sur, assustado, ouviu uma voz habitual por trás. O demônio disse o que desta vez fez pelo descendente da exceção e lhe dá todo o seu poder. Um enorme grupo de pessoas apareceu para o caçador. O rosto deles foi fechado por máscaras. Estes eram inimigos perigosos do culto ao sangue e o Su-ho precisava superá-los todos. O primeiro garoto foi atacado por uma garota guerreira. Seus olhos na coroa foram sentidos com sangue preto, e seu rosto estava envolto em capilares negros. Enfrentamente balançando sua espada, a garota deixou claro que ela havia destruído repetidamente tão sua. Para a loucura, um caçador assustado ouviu uma nova ordem de seu ancestral. A voz das costas disse ao caçador para matar todos eles. Sem esperar, o cara levantou a espada com habilidade e imediatamente repeliu o ataque da garota. Seus salpicos de sangue voaram todo o caminho, e seu corpo desmembrado voou para vários prefeitos. Parte do culto do sangue começou a entrar em pânico com o que viram, sem esperar por um oponente tão forte. O cara absorveu completamente o espírito do demônio celestial. O corpo da Su-Hok evoluiu. Ele conseguiu novas habilidades. O jovem recebeu algumas das artes divinas do demônio celestial. Não temendo o início do perigo, o cara estava pronto para outro duelo repetido. Dezenas de guerreiros atacam um jovem. A coragem brilhava nos olhos do menino. O único sentimento da espada, Sur, desmembrou mais de um corpo de um inimigo. O cara parecia reunido e confiante. Com o poder do demônio celestial,
ele não era um inimigo terrível. Continuando a repelir os ataques dos oponentes avançados, o caçador continuou a se perguntar e ampliar seu ancestral. Quanto mais Ruo entrará no espírito do ancestral, mais forte ele se tornará. Mas o cara nem sequer pensava em fazer Lu, porque percebeu que se isso acontecesse, o demônio dominaria completamente seu corpo. O garoto teve que se concentrar, então ele decidiu primeiro destruir os inimigos pela frente. O caçador usou o método gelo-lança, B. As lanças de gelo foram absorvidas pelo corpo dos oponentes. Os inimigos caíram. Su não parou de usar a força de seu ancestral. Novamente, usando o método de lança de gelo e o método de congelamento, o cara não apenas continuou a refletir novos ataques de inimigos, mas também começou a atacar com habilidade. Da bochecha ferida do garoto começou a sediar sangue, e o caçador apenas acenou com uma gota de líquido marrom, como se nada tivesse acontecido. O demônio observou que o cara tem uma boa concentração. O demônio celestial pensou que apenas ele receberia o corpo do herdeiro, poderá transformá-lo em algo mais a pena. No entanto, havia muitos inimigos perigosos do culto ao sangue, e o próprio cara já estava muito exausto. Especialmente, ele era apenas um recém-chegado. O demônio decidiu ajudar o garoto, mas ele se recusou a se repelir, pronto para resistir a OS oponentes por conta própria. O ancestral ordenou que o garoto abaixasse a espada, e aqui uma coisa forçada cumpriu o que o ancestral lhe disse. A arma com um gritador caiu no chão. Su-ho não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele parecia estar entorpecido e esperou o que aconteceria. Uma nova onda de perigo dificultou o caçador, e ele só não conseguiu se mover. O poder do demônio celestial começou a absorver o corpo do Su. Ele começou a abrir novas habilidades de seu forte ancestral. O cara começou a saber a verdade do poder mortal. O jovem usou a primeira técnica demoníaca. Sua silhueta lavou o fluxo de energia verde-diamante. Ele parecia dar o primeiro passo. Com esta etapa, a energia salpicou o poder divino, que sem um traço destruiu o exército do culto ao sangue. Seus corpos voaram por um fardo morto por quem, deixando apenas a luz brilhante, que sinalizou o fim desta batalha. O céu estava coberto de nuvens brancas fofas. O sol brilhou do horizonte. Enquanto um amanhecer, o céu estava tocando cores rosa e parece que nada estava, como se não fosse apenas empolgado. Ele não podia acreditar que havia superado a cabeça alta dos oponentes. O demônio celestial apareceu onde o garoto está de volta. O ancestral disse que as forças do caçador não teriam o suficiente para essa luta. O cara caiu no chão. Emoções completas o dominaram. A agressão estava queimando em seus olhos, e ele percebeu que era simplesmente enganado, e agora o demônio seria capaz de dominar completamente seu corpo. Os olhos do jovem começaram a fechar o último que ele podia ver esse rosto feliz do demônio celestial. O cara perdeu a consciência. Su-ho hospeda seus olhos. Ele estava com medo da cama da câmara médica, incapaz de perceber onde ele e o que está acontecendo com ele. Seu ancestral, que está aqui há muito tempo, estava esperando o Su-ho vir à mente. O jovem ficou muito mais calmo quando percebeu que o demônio não levava seu corpo. O espírito, com um insulto, respondeu que ele não era um vilão, que não foi realizado por suas palavras. E por sua vez, ele respondeu que seu ancestral é um vilão. Já se acalmando, o cara perguntou se ele estava de alguma forma relacionado ao uso do poder de um demônio celestial, com o fato de que o ancestral foi capaz de assumir o controle de seu corpo em algum momento, fazendo o demônio responder que, se for verdade, o cara deve dar a ele seu corpo. Su-ho, com negatividade, recusou o ancestral. Lembrando como a força do demônio o dominou completamente e destruiu a horda de inimigos mortais, o cara ampliou a arte divina de seu ancestral. Ele não encontrou nada melhor em sua vida. Essa força era insuperável. E isso nem é metade da arte divina do demônio celestial. Sério sintonizado, Surri relatou que queria se vingar de seus pais, e ele precisará do poder do demônio. Para conseguir o ancestral, ele precisava matar um demônio sangrento e tirar sua energia interna. O espírito disse que se o cara percebesse o que fazer para obter poder, não seria ruim para ele dar seu tule. Mas Su-ho apenas riu dos esforços do demônio para cumprir seus planos. O jovem, sem emoções, tirou um gotejamento da mão. O tecido que foi preso um gotejamento e uma agulha, com sangue fresco, caiu no chão. O caçador respondeu firmemente que era ele quem usaria o ancestral. Era interessante para o espírito assistir de que filhos não, piercing, eram capazes,
Então ele permitiu que o garoto dominasse seu poder, se, é claro, ele pôde. O cara caminhou até a janela e, abrindo-o, olhou para o céu noturno, coberto de estrelas brilhantes. O jovem pensou em sua vida e percebeu que não viveria muito, mas não mudaria nada. Ele percebeu que poderia se tornar mais forte novamente e agora sua vida mudaria. Com um humor ousado, o cara não planejou desistir. De repente, a porta da enfermaria de um cara com um rangido se abriu e alguém entrou. O estranho disse que todos estavam conversando quando um apresentador da SUA morreu. O cara se virou e ficou muito impressionado. Os chocados, então Ho conhecia bem um estranho, mas não se pode dizer que ele estava feliz em vir. A garota bonita e longa apareceu diante do garoto, como se a visse em um sonho, e afirmou que, mesmo na casa do hospital, ele parece melhor do que o habitual. Ao mesmo tempo, a luz no escritório de vários andares queimou luz. Estava inquieto e exigente. Todos os trabalhadores tiveram seus problemas, e de repente, o comandante recebeu uma ligação. Na atmosfera caótica, os funcionários correram de um lado para o outro, atendendo telefonemas e espalhando enormes pilhas de documentos. O comandante tinha uma aparência completamente desleixada e estava visível por estar muito exausto. Ele precisava verificar o relatório nos portões mutilados. O homem fez mais algumas perguntas sobre o portão e só respondeu que todos os materiais associados a ele. Todos os relatórios tiveram que ser parados. O homem declarado ao lado do comandante perguntou o que a administração faria com esse problema, porque o incidente já está no caminho com monstros humanoides sugando os caçadores de Manu. No comprimido do homem, apareceu imagens com guerreiros do culto ao sangue. O homem acrescentou que a situação é muito mais complicada pelo aparecimento de portões mutados. O comandante, completamente cansado, respondeu que a liderança não tem boa ideia de como apresentar. Lá, e em geral, eles fazem tudo errado, porque qual é o sentido do portão mutado? E seu colega respondeu ironicamente que eles provavelmente nem sequer esperavam que uma criatura tão terrível surgisse de repente do portão. Um colega perguntou de repente se o comandante sobre quem sobreviveu. Uma pessoa voltou vivo e era a que eles conheciam muito bem. E para aqueles que sobreviveram a Ginsu Ho-Ho. Ao ouvir seu nome, o comandante se iluminou com uma agressão incrível. Ele não esperava ouvir o nome de seu antigo inimigo. Na memória do homem começou a acordar memórias antigas do passado. O comandante estava deitado no chão e antes de seu rosto, Dina Suswan brilhava. Nesse duelo, o homem perdeu, mas o insulto vive até hoje. Sur estava pendente e se tornou o melhor aluno da academia. O comandante repetidamente repetiu o nome do Surra, e o colega se divertiu que ele também ficou muito surpreso ao ouvir a notícia. Zumbli, o comandante respondeu que pensar em Sur era um absurdo para ele, porque ele nunca teve talentos que seu colega ficou muito surpreso. O comandante disse que, recentemente, o departamento de seu colega com quem ele está com um diálogo, Suco, funciona muito mal, então ele está melhor voltando ao trabalho. Certamente, o colega ficou muito ofendido por essas palavras. Em resposta, os filhotes de Ju jogaram que todos foram liberados há muito tempo, mas quando o idioma vai para Dina Soho, o comandante começa a falar cheio de bobagens. O homem mais uma vez mencionou a partida do mal, na qual ele se perdeu e se viu no chão em frente a Ginsu Ho. Ele nunca se sentiu tão humilhado. Navegando um cigarro, o comandante dessa maneira tentou embotar o fadiga que recebeu em um trabalho cansativo. Levando a cabeça, ele continuou a pensar em Su, porque ele ainda vai para a masmorra. Vamos voltar para na casa de Su. O cara disse o nome da garota, e ela ficou muito satisfeita por ele não ter esquecido até agora. Com um olhar frio, Su-Hu ordenou que a garota fosse para casa, porque ele, e assim não havia nada a dizer. Sentado na porta da porta, a garota disse que, embora não houvesse nada a dizer, ela quer dar conselhos a ele. Indo para uma entonação mais severa, a garota perguntou quanto mais ele precisa repetir que não é um caçador e não tem capacidade de parar de arriscar sua vida. Ainda com um olhar tão frio, o cara respondeu que a garota não interferiu em sua vida. A interlocutora disse que estava apenas dizendo a verdade e, tendo interrompido, apontou para ela na porta. Agarrando a beira da saia, a garota perguntou estritamente se ele entenderia que ele não era caçador quando ela estava no cabelo da morte. Ela queria adicionar outra coisa e ordenou que ela fosse. A garota apertou a boca de estar levantando algo para o jovem e apenas subiu dos degraus. Ela abriu a porta e saiu da enfermaria como eu queria. O demônio perguntou ao cara que essa garota ousada e o que aconteceu aqui.
O jovem chateado ordenou que o espírito permanecesse calado e sem mencionar o visitante. Saindo do hospital, a garota chateada sentou-se no carro. O motorista de óculos pretos perguntou se ela discutia tudo o que queria. Depois de se inclinar na porta do carro e brilhar, a garota respondeu que não muito. O motorista compartilhou sua opinião de que é possível compartilhar honestamente com o cara suas experiências. A garota pediu que ele não se preocupe com isso, porque Su não mudou. Sua recebeu a técnica de energia interna da mente da arte divina do demônio celestial. Básico. O espírito queria enfurecer o cara, porque ele disse: Su Ho dominou essa técnica muito lentamente. O demônio continuaria sua história se o jovem não o interrompesse e não ordenasse que ele estivesse em silêncio. De fato, o demônio celestial estava pensando em como a SU foi capaz de dominar essa técnica tão rapidamente. Mesmo para seu herdeiro, era muito estranho. Sur e Demon foram para o portão de F-Rang, no qual os caçadores estagiadores para o treinamento vão. Eles estavam convencidos de que estavam indo na direção certa, porque o espírito calculou há muito tempo esse lugar no cheiro de um demônio sangrento. Ele foi exatamente para lá. Su não entendeu o significado de um demônio sangrento para sugar dos estagiários de Manu, e seu ancestral não precisou entender os motivos de seu inimigo. O espírito e o cara se aproximaram do portão do céu. Havia muitas pessoas perto do portal. Todos ficaram em grupos e conversaram um com o outro. Um jovem se aproximou do Su e relatou que deveria confirmar o caçador. O cara nomeou o nome do homem e informou que Zo possui B-Rang. Ouvir esse homem descontinuado e perguntando se o cara sabia qual era o portão F-Rang. O Su-Hu respondeu que tinha motivos pessoais para entrar neste portão. Um homem com um sorriso disse que seria para eles serem honrados se esse caçador acompanhasse. Dois meninos que estavam nas proximidades começaram a discutir por que o Sot chegou aqui. Um dos interlocutores especificou que ele era o mesmo cara famoso, Jin Su-ho. Como ele pode trabalhar em todo o mundo? O segundo interlocutor ouviu falar desse cara que deu grandes esperanças, mas não conseguiu. O primeiro cara pediu ao amigo que falasse mais calmo, porque Sur pode ouvir tudo. Ainda assim, não estava claro por que ele estava aqui. O cara disse que Su-Hu veio aqui para se gabar de sua reputação diante dos recém-chegados. Assim que a pessoa que deu grandes esperanças poderia ser a mesma? Se o Su não fosse à academia com a pontuação mais alta, ele teria vivido bem com o status de B-Rang. E é muito triste. Mas a vida é muito injusta. Todo mundo se levantou e se divertiu a todos sobre algo. Somente o SU foi de todas e não falou com ninguém. Lembrou-se de como uma vez que todos foram para a masmorra porque esperava se tornar mais forte. Demon era ridículo para assistir seu herdeiro mencionado na glória passada. Indignado, o cara disse que pediu repetidamente ao demônio para não ler seus pensamentos sem permissão, e ele respondeu com um sorriso no rosto que o jovem parecia muito patético. Por um lado, então Royce quer usar o poder do demônio celestial, e por outro, ele ainda se lembra de seu passado inútil. De repente, alguém interrompeu a conversa. Uma garota ficou diante do jovem. O surpreso Su pediu que ela precisava. A garota estava incrivelmente envergonhada e até com medo de olhar para os olhos do caçador. Ainda assim, ela dragou, estendeu um pedaço de papel ao garoto, pedindo que ele pegasse seu autógrafo. O cara ficou ainda mais surpreso. Ele nem sequer esperava que alguém perguntasse a ele sobre isso. Observando tudo isso, a companhia dos meninos reconheceu o mesmo cara preguiçoso com a pontuação mais alta na academia. Alguém da empresa disse que Su-Hu veio aqui para ocupar os lugares dos iniciantes. O caçador ouviu e olhou para os meninos. A garota, que ainda estava diante do SC, disse que não é capaz o suficiente para obter o autógrafo dele. O cara assistiu à companhia dos meninos. Então perguntou o que a garota disse. Ela, ao mesmo tempo, levou as palavras de volta e até assustou um pouco. O fato era que ela era uma das que sobreviveram em uma masmorra que limpava Su-Ho, e se não fosse para ele, então ela teria morrido. O caçador, chocado com essa confissão, assistiu à garota. Ela ainda não podia olhar para ele em seus olhos, e ele não podia acreditar que ele havia salvado alguém, porque constantemente se considerava inútil. O jovem sorriu com esses pensamentos, e sim porque havia um pensamento tão ruim sobre si mesmo. Tendo esticado o lençol, ele apressadamente correu, jogando fora, que assinou mais tarde, depois de limpar a masmorra, se a garota geralmente não mudar de ideia. Os olhos da garota se iluminaram com alegria indescritível. Ela não podia acreditar que receberia um autógrafo de seu ídolo. Portanto,
sem hesitação desnecessária, concordou com essas condições. Obrigado pela assinatura ainda sem vigilância e pela salvação na masmorra, a garota correu para suas namoradas e fascinou com as notícias, e muito de surpresa olhou para ela. Su-Hu se dirigiu ao demônio e perguntou se apenas os caçadores de Ahang e acima poderiam lidar com fantasmas sangrentos. O demônio, que ninguém viu antes, passou de uma pequena garota verde em um espírito de pleno andamento, e respondeu que Su-Hu foi dito corretamente, mas ainda existem muitos monstros que o superam. Consequentemente, o mais forte daqueles que os acompanha tem um S-Hang, e, portanto, se o SO não salvar todos eles, eles morrerão. Com um olhar firme, o cara afirmou que não pôde cancelar sua decisão, que tomou no primeiro dia, e, portanto, foi obrigado a proteger essas pessoas. Os jovens se alinharam e se prepararam para ir à masmorra. O curador apresentou o grupo do comandante de seus hoje, Khan Ben Shol, o proprietário da vila. O cara com um rosto feliz estava orgulhoso de sua conquista. O curador também acrescentou que eles precisavam se esforçar muito aqui hoje, para que o grupo deve ouvir com cuidado, aprender e lembrar. Enquanto eles estão na masmorra, você precisa se comportar com muito cuidado. Finalmente, a mulher lembrou-se do Su-Ho e o apresentou como outro convidado especial, o proprietário da Veirang. Todo o grupo olhou ao redor da equipe e olhou diretamente para o SU, que ainda estava para trás e um pouco remoto de todos os outros. Khan Ben Shol garantiu que se o SQO estiver envolvido nesse ataque, seria sem incidentes desagradáveis. Tendo alcançado uma mão de namoro, Khan Ben Shol recebeu. Foi uma honra para ele se encontrar com o proprietário da Veirang. Sentindo ansiedade, o cara com uma aparência cautelosa estendeu a mão. É outro desejável começar uma luta? Khan Ben Shichol não gostava do Meme mentalmente. Ele o considerou inútil e o fato de ter recebido sua posição apenas graças à sua reputação passada. Ele se considerava mais forte que o Siu e queria provar isso. O demônio capaz de ler pensamentos observou tudo o que aconteceu com um completo mal, entendido da situação. Ele não podia prever o que Khan Ben Shol foi alcançado por tais ações e a quem o plano inteligente foi gerado em sua cabeça. Atravessando o portão do portal, o grupo estava diferente, pronto para um confronto com o monstro. De repente, alguém começou a se preocupar, porque neste lado do portal estava muito escuro, e o verdadeiro Khan Ben tranquilizou e aplaudiu. Khan Ben Chol disse que é apenas uma masmorra de F-Rang, e a principal coisa para acreditar em suas habilidades e agir como deveria ser, então nada acontecerá com eles. Mas Sur entendeu que estava cheio de bobagens e olhou para o recém, feito capitão com condenação. Qualquer um poderia entender que essa masmorra não correspondeu ao F-Rang. Há pelo menos Ahang, e acima, é estranho que Khan Ben Chol não tenha percebido. O demônio encorajou o SU no fato de que Khan Ben Chikol, pessoas inúteis, sempre falava muito e estava mesmo em seus tempos em que ele governava Murim. Gai, passivamente sintonizado, ordenou que o ancestral silenciasse. Surra entendeu que ele estava aqui, um convidado desconhecido, e mesmo que tentasse apresentar algo, nada mudaria. A única coisa que pode fazer é usar Khan Ben Chol. O cara disse ao capitão que se ele fosse o chefe, o Su-Ho obedeceria todas as suas ordens. Seria bom formar um destacamento avançado e uma traseira. Khan Ben Chol concordou com essa sugestão de Su-Ho, mas não entendeu realmente o que o caçador alcançou esse comportamento. Khan Ben precisava resolver coisas tão simples? Bem, então será ainda mais fácil para o capitão alcançar um Brog B do que ele pensava. O capitão anunciou seu novo pedido. Através do nevoeiro, o grupo pode ser pouco visível, por isso é melhor manter um ao outro mais próximo. Khan Ben acreditava que seus inimigos não são apenas monstros e essa caminhada, uma espécie de teste para um verdadeiro caçador. Mas o demônio, junto com Su, apenas riu do capitão. O Su-Ho pediu ao espírito para se comportar em silêncio, para que ninguém o notasse. O demônio perguntou se o jovem já sabia que estava escondido nesta masmorra e seria capaz de resistir a um novo perigo. Su-Hod percebeu que o demônio há muito sabia onde o perigo estava escondido. De repente, a terra sob os pés do menino começou a rastejar e cair no abismo. Todos, em pânico, começaram a cair em um espaço que estava sob uma camada de toda a terra. Su estava gritando o grupo para administrar. Los, mas já era tarde demais. Parecia medo de Master os jovens. Eles não sabiam o que fazer a seguir. Os olhos assustados do Siu foram direcionados para a imagem horrível.
O ousado e ousado Khan Ben Chol colocou na frente de um grupo em uma imagem morta. Seus olhos não deram mais sinais de vida, mas simplesmente olhavam para si. A boca do garoto estava cheia de sangue e ela jogou sob pressão por uma ferida dolorosa. O coração do menino cortou na mão de alguém. O demônio apenas sorriu, olhando para o absurdo da situação, porque os inimigos o cercavam desde o início. Era um monstro humano. Ele era uma jovem. A mesma garota que acabou de pedir um autógrafo sudoeste. Ela se espremeu alto, olhando diretamente para o Siu. Rivers de lágrimas amargas rolavam por suas bochechas, mas ainda não era um sorriso maluco que criou uma dissonância absoluta dessa situação. A garota estava procurando ajuda. Pediu ao garoto que a salvasse. A expressão assustada do rosto do jovem mudou para absolutamente impotente. Ele fugiu da desesperança, porque não sabia como fazê-lo direito. A garota com uma mão rejeitou o corpo de Khan Ben e, como um fardo morto, caiu no chão e a partir dele um sangue vermelho. Su-Hu segurou com confiança a espada na mão e está pronta para se defender a qualquer momento. A garota estava indescritivelmente feliz em ver o caçador, como se ela fosse um entretenimento ver seu futuro sacrifício vivo. O susto e a falta de vontade para o desenvolvimento de eventos assumiram o cara. Depois de pular, a garota em um momento se aproximou do caçador e sorriu loucamente para ele, sinalizando que simplesmente não termina. Ela quer sangue. Suas espadas se uniram em um duelo cruel de duas forças indescritíveis. Eles foram significativamente distinguidos pelo fato de que, para o monstro, era divertido e para o garoto, uma luta pela vida. Com habilidade refletindo os ataques da garota, Su-Hu ordenou que todos fugissem. Ele já adivinhou que era um fantasma sangrento, era apenas interessante, do qual ela se tornou. O demônio, depois de ler os pensamentos do garoto, já em sua voz respondeu que a garota se tornou um fantasma no momento em que eles entraram no portal. Su, tendo repelido o novo ataque do monstro, o empurrou a uma certa distância, vencendo por alguns segundos para se reunir com pensamentos. Pense no que continuar e conversar com o demônio. Ela se tornou assim que veio aqui. O cara perguntou no espírito se ele sabia algo sobre isso. O ancestral disse que este lugar é uma das muitas prisões de demônios sangrentos criados no passado em Murim. Este lugar é chamado de espelho de más ações e pecados. A garota novamente levantou a espada e se preparou para correr para seus sacrifícios. Tornou-se uma prateleira de batalha. Neste local, os monstros são coletados e transformados em monstros. Su-Ho foi capaz de saltar em tempo hábil para impedir o ataque da garota. O cara perguntou o que essa garota poderia fazer, mas a resposta ficou chocada com o espírito. Ela matou alguém. Um jovem surpreso virou-se para olhar para o ancestral e entender se a verdade estava falando. Mas, de repente, algo brilhou no campo de visão do cara. Bem perto da face do Só, a garota piscou. Ela pulou novamente para o caçador, mas ele nem sequer pensou em ser refletido, chocado com todos que ouviram. Devido à sua força, ele mergulhou em lembranças recentes da garota. Houve uma noite. Todas as roupas de uma jovem foram contaminadas com líquido marrom. Ela segurava uma faca de cozinha nas mãos. No chão, logo antes da garota deitar seus novos sacrifícios. A própria garota olhou direta e sem cerimônia diretamente para os corpos das pessoas mortas. A faca de suas mãos caiu. Ela os matou. Eu matei papai e mãe. A partir dessas palavras, apenas correram da boca de uma jovem. Finalmente, pelo menos algumas emoções começaram a aparecer em seu rosto. Era a grandeza, o prazer do realizado, sem nenhuma censura da consciência e lágrimas na bochecha, aos olhos da garota, que apenas a alegria prevaleceu. Tudo estava bloqueado. O chão, a mesa e as paredes eram colocadas com sangue fresco de pessoas mortas no chão. Uma menina não se encaixava em uma paisagem tão, mas se tornou o culpado de uma atmosfera em sua casa. A garota ficou ruim, seja do cheiro de sangue ou do ato. O cara foi completamente derrubado da pantera. Ele entendeu que essas não eram lembranças ficcionais, que tudo realmente era. Mas por que ela fez isso? A voz das costas viu a ansiedade do jovem. O espírito falou para matar a garota, porque ela não apenas tentou prejudicar o Siu, mas também era a assassina de seus pais. Não era necessário se preocupar com isso. O desamparo reinou no coração do caçador. Como ele poderia matá-la? Como ele poderia matar a garota tímida e desamparada que nem teve a coragem de olhar-lo nos olhos, que queria ir do autógrafo de Soha? Não matar-lo.
A garota que ele salvou, para quem ele era um ídolo. É por isso que, durante o próximo ataque da garota, ele foi embora e permitiu que ela caísse diretamente no chão. Su não queria matar uma garota. Ele soltou a espada de suas mãos. O demônio indignado não conseguia entender o que seu herdeiro estava fazendo. O espírito mais uma vez lembrou ao Su-ho que o principal objetivo da garota: matá-lo. O garoto não tem motivos para manter sua vida. O caçador respondeu que ela implorou por salvação, especialmente porque o próprio espírito disse que precisava ficar mais forte para parar de fugir como antes. O demônio celestial foi capaz de responder apenas por um olhar indignado. O mesmo se aplica à verdade. O menino precisava de força, mas desta vez ela tem. Esse cronograma de eventos ficou ainda mais surpreso com o demônio. Su-ho terá certeza de sobreviver se isso o matar agora. O coração do cara estava em seu peito. Mas se você conseguir sair da morte apenas, será desonrado pelo resto da sua vida. É melhor morrer aqui. A energia do demônio celestial começou a gerar a partir do corpo do Su. Sua silhueta começou a ser descrita novamente pela energia verde-diamante. Se ele não pode mudar nada, ele merece a vida. O espírito passou e não entendeu o que seu descendente estava tentando fazer. Su-ho ainda não dominou completamente as artes marciais do demônio celestial, mas quer sacrificar sua vida não apenas por um estranho, mas por causa de um estranho tentando matá-lo. Aos olhos de Su, uma nova força foi iluminada. E, embora ele não pudesse controlá-la completamente, rejeitou completamente as palavras do demônio e disse que ele lidaria com tudo. O demônio percebeu que o tão esclarecido e o manifestou como uma vez no próprio demônio. A menina mostrou sentimentos humanos que ainda vivem nele. Os olhos sinceros e o mar das lágrimas foram, portanto, confirmação. Ela pediu ao Su para recuar, para fugir do perigo. O cara trabalhador não iria recuar. A menina apertou sua ferramenta de combate e, novamente com paixão selvagem em seus olhos, como se ela não tivesse apenas implorando a recuar, atacou o caçador. Apertando a adaga da garota com a mão, com uma lesão fresca a surrar o sangue. Mas nenhuma emoção apareceu no rosto do garoto. Ele olhou nos olhos de uma garota que não esperava tais ações de sua vítima por um olhar morto. O fluxo louco de energia encheu tudo ao redor. Para o olho humano, havia apenas um flash brilhante que apareceu no local de dois oponentes. Um céu noturno foi lançado sobre as cabeças dos oponentes. A garota mutilada e carente foi jogada a alguns metros. Abaixando o olhar, ela se sentou no chão. Su, cuja silhueta estava cercada por energia verde brilhante, a contemplou. O demônio celestial estava certo. Su-ho ainda não estudou os fundamentos de sua arte divina. Raiva e insulto pela derrota dos olhos da garota. Ela fez sua última tentativa de superar o caçador. O cara fez uma espécie de escudo com a energia de seu ancestral. Esse escudo refletiu a garota, e ela voou novamente a uma certa distância. Su-ho precisava pensar com muito cuidado antes de fazer. A garota não entendeu por que Ra estava ajudando. Porque ela é uma pessoa má, e o caçador entende. Ela sabia que Su viu suas memórias. A garota olhou para o jovem com raiva. As lágrimas não pararam de fluir do rosto, mas apenas não havia um sorriso maluco. Su-ho ainda não matou um fantasma, porque ele queria ouvir como tudo era realmente da boca da garota. Ele queria ouvir por que ela o fez, e então decidiria se ela era má ou não. Desta vez ele atacou o Su. A garota queria ser refletida e até atacar, mas o fluxo de energia a agarrou e o derrubou. O espírito ficou muito surpreso ao ver que seu herdeiro estava usando a técnica de palmeira e punho sem preparação e conhecimento necessário. O demônio era muito digno de dominar o corpo do Su. O cara enviou uma onda de energia verde do demônio celestial diretamente no coração da garota, do qual ela quase perdeu o equilíbrio. Os erros não poderiam ser. Foi sua última chance. A força e a energia interna tinham que ser suficientes para matar a garota. O cara disse à sua ascendência que, mesmo no valor, é possível aprender algo. Mas é muito mais difícil de proteger do que matar. Su, tendo se concentrado, reuniu toda a sua força e entrou no coração da garota com a mão, enviando a energia do demônio celestial para seu louco poderoso. A partir disso, um monstro do sangue marrom moldado pela boca. Seus olhos já estavam assustados e não queimados pela paixão besteira como na masmorra. A garota caiu. O punho do Su-ho que ele atingiu a garota estava todo no sangue. A energia que acabara de se enfurecer em todos os lugares agora descreveu a silhueta Hunter. O espírito disse que o jovem roubou o poder de um demônio sangrento. Era estranho que o cara tenha sido capaz de fazer o que não estudou.
Su-ho tocou o pescoço da garota para verificar se ela ainda está viva. O garoto não se sabia o que era seu mundo, mas apenas por causa da luta que era possível salvar sua vida. A garota acabou por estar vivo. De repente, no vale de Zamaiors, um flash roxo que ele capturou tudo ao redor. A espada do cara ganhou uma nova força chamada Iron Sword, B+. A espada do Só sentiu o poder do outro ser. O cara não conseguia entender que estava esperando por ele por um novo perigo e o que ela precisava dele. De repente, o nevoeiro cinza foi inserido e não viu nada por causa da fralda. Virando, o caçador viu seu novo inimigo. O homem, seus olhos queimavam com fogo vermelho, era o completo oposto do demônio celestial. Suas roupas eram surradas, e nos remendos, seu rosto estava fechado por uma máscara branca, e seu cabelo é longo, preto, viunco desenvolvido ao vento. Ele disse que tal união, o demônio celestial e seu herdeiro, ele não esperava ver. Su-ho notou que a energia do homem era semelhante ao demônio celestial. Mas ela é outros. Ela deprimiu e daquele que ele não brincou. Era evidente que o demônio celestial não está feliz. Demônio sangrento foi o rival eterno que o demônio celestial contou. Esta criatura é conhecida pelo início do aparecimento do portão neste mundo. Eu me pergunto por que ele está em uma masmorra de baixo nível. O demônio celestial disse que não era o verdadeiro corpo de seu inimigo. O verdadeiro demônio sangrento, às vezes, é mais forte que esse valor. Parece que um demônio sangrento, como o céu, não pode usar completamente seu poder. Se não é o corpo verdadeiro dele, quanto é o seu? O cara pensou sobre isso e, ao esses seus olhos, estava com medo. Depois de ler os pensamentos de seu herdeiro, o espírito respondeu que o demônio sangrento é 10 vezes mais forte. O demônio que agora está na frente deles, mesmo um décimo não é como o que estava em Murim. O demônio sangrento virou-se para o Su-ho, ele não conseguia pensar que o caçador ainda estava vivo. O jovem não sabia que seu nome conhecia o demônio sangrento, mas ele respondeu que você não podia conhecer o único descendente do demônio celestial. O espírito relatou que, como não era o corpo real do demônio sangrento, o tempo da vingança veio mais rápido do que ele pensava. O demônio celestial enviou todo o poder de sua energia na esperança de destruir seu inimigo mais feroz, mas a resposta não precisou esperar muito. O demônio sangrento enviou o mesmo fluxo de energia. A batalha verde-rosa de duas contradições se uniu aqui e agora. O demônio celestial disse que o demônio sangrento foi quem ordenou o assassinato da mãe do Su. A partir desta notícia, o cara estava em seu peito. Ele não podia acreditar em ouvido. O demônio sangrento riu do cara. Na sua opinião, as pessoas são criaturas estúpidas. Qualquer que seja o infortúnio com eles, eles o traduzem para um simples zumbido. O inimigo chamou Dina tão ingênuo e ficou irritado com o cara. Nebesni demon rozumiv, shonavit yakshcho yikni vorog vedesiateros labshi. Zaspravs nogo kriva vogo demona, jinsu hornatos labki, shob podolati takogo voroga. Não há razão no espírito para interferir. E, portanto, o caçador está esperando apenas pela morte. O Su-ho confirmou as censuras da consciência de seu ancestral e disse que o demônio sangrento não era aquele que agora podia ser superado pelo cara. De repente, o jovem disse o que o demônio celestial não esperava ouvir. A vingança por sua mãe estava queimando no coração do menino e, portanto, ele sugeriu que sua ascendência em seu corpo e superasse o inimigo comum. O demônio celestial concordou com essa oferta e disse que eles poderiam até vencer essa luta. O espírito perguntou se o cara se arrependeria de sua decisão, e ele era apaixonado em seus olhos. Ordenou que o demônio se mudasse para as ações. O demônio começou a ser atraído para o corpo do herdeiro. O demônio sangrento não contava com esse curso de eventos e queria parar o ritual, mas era tarde demais. Su-ho dominou a força infinita de seu ancestral e estava pronta para se vingar de sua mãe. E o demônio celestial finalmente dominou o corpo e podia conversar com um inimigo antigo. O inimigo percebeu que, portanto, o propósito de destruir o demônio celestial era um pouco mais complicado. O demônio celestial zombou que o demônio sangrento fala demais para alguém que não é tão capaz. O demônio celestial enviou um enorme fluxo de energia que derrubou o oponente de seus pés. A energia não apenas descreveu a silhueta do cara, como emitida e encheu todo o horizonte. O cara olhou para seu inimigo mais feroz, como um corpo de invertebrado, deitado no chão. O demônio celestial ordenou que o demônio parasse a vítima e se levantasse e lutasse digno. O demônio sangrento riu das palavras do oponente. Ele disse que caiu como se estivesse morrendo pelo inimigo dos conselhos.
O demônio celestial não será capaz de superar o oponente até que ele se acostuma ao novo corpo. Mas pelo menos o corpo do então era melhor que o corpo do demônio, cultivado em pleno caos. O demônio sangrento decidiu verificar se realmente era. Os opositores estavam preparados para se encontrar em uma luta. Suas espadas cruzaram em uma batalha mortal. Os dois adversários ferozes olharam para os olhos um do outro e nem sequer pensaram em dar lugar à vitória. A batalha deles continuou. O demônio celestial atacou, mas seu oponente refletiu habilmente todo o perigo que ele enfrentou. O demônio sangrento atacou pequenas lanças. O corpo do SH foi rejeitado vários metros, mas matar o demônio celestial não foi tão fácil. Su-host, como aconteceu. O demônio celestial tem tempo para se acostumar com o corpo, embora não tivesse energia interna suficiente. E o que mais deve ser esperado da pessoa mais forte de Murim? No entanto, foi muito interessante superar seu inimigo. Sério sintonizado, o demônio celestial levantou a espada e estava pronto para atacar novamente. De repente, a terra ao redor do corpo do Soque começou a se separar. Os penhascos de pedra voaram para o topo. O demônio sangrento não pôde permitir que sua luta termine em um lugar semelhante. Em uma das ilhas de pedra, ele subiu para o céu. O demônio celestial considerou esse comportamento um rival engraçado, porque ele faz de tudo para matar o inimigo, e ele está preocupado com esse tipo de detalhes. O demônio sangrento disse que seu rival sempre esteve em um nível que ele nunca alcançou. E nada mudou, mas o demônio sangrento não vai desistir, definitivamente destruirá seu inimigo e quer fazê-lo lindamente. O demônio celestial considerou esse comportamento desagradável. Levando-se acima, o demônio sangrento jogou fora para que ele orasse, para que o demônio celestial se tornasse mais forte antes do encontro. A uma longa distância, o demônio celestial não conseguiu seu inimigo, embora ele estivesse certo. Su precisava se tornar mais forte. Desta vez, o demônio celestial teve que libertar o oponente. O grupo voltou ao local do qual tudo começou. O Zibuli Duje Visnadjeni. Após a vitória sobre o sangrento fantasma, a arte divina do demônio celestial cresceu fortemente. Su-ho recebeu a capacidade de um demônio absorvendo o sangue de um fantasma. Su não entendeu o que havia acontecido. Vin nevidachuvav vava sobi sili nebesnogo demona. O jovem se perguntou por que o ancestral retornou seu controle do corpo, mas outra vez ele teria sorte. Então o garoto precisa se tornar mais forte. Tornar-se forte para não perder um demônio sangrento com 1/10 de força. Mas de repente os pensamentos de Su-ho interromperam a tosse de alguém. O cara ficou surpreso ao ver. Pered nim nazemni les halatasama ponivekena divchinka, iakas pochatku prosila автограф, apotim namagalasya iogovbiti. Su-ho tem acesso a algumas das memórias da garota. No quarto escuro no chão, uma garota estava sentada, brilhando com a cabeça nos joelhos. De repente a porta se abriu e, junto com a luz, uma mulher entrou em seu quarto. Nas mãos, ela segurava um pedaço de papel. A mulher esticou este lençol para essa garota. Era como uma folha de teste. E ficou claro que os resultados para a garota foram decepcionantes. A mulher falou com Joel e perguntou se ela sabia quantos anos ela tem sido. Incerta, a menina se virou para a mãe, e isso, sem pena por sua força ou filha, deu a Jae-an Liapas. Depois de cair, a garota pegou uma bochecha atingida, e sua mãe censurou que Jan tinha 20 anos e tempo de demonstrar pelo menos algumas conquistas na caça. Cheio de agressão, a mulher fez um lençol com os resultados da filha e perguntou por que ela era tão inútil. Esta história que as pessoas familiarizadas com ela simplesmente não contem. Uma história que as pessoas estão interessadas em assistir, mas não importa como querem se encontrar. A mulher não entendeu por que deveria gastar dinheiro em um homem tão inútil como sua filha. Com lágrimas nos olhos, a garota se desculpou, e sua mãe parecia estar gritando para que ela não se desculpasse. Vamos nos mudar para o passado próximo. Foi um dia de sol normal. Duas meninas foram para a escola. A namorada Joel perguntou se sua mãe estava fervendo ontem. Joel se puxou atrás da manga da camisa. Sua namorada percebeu e perguntou se a garota não congelou, porque Joel sempre usava coisas com mangas compridas. Com um olhar preocupado, Joel respondeu que estava apenas com frio rapidamente, não querendo continuar diálogo desconfortável. A namorada observou que hoje, na rua de 27 graus, e sua atenção foi atraída um tanto incomum. Um homem de uma roupa tradicional estava sentado no chão e vendeu em uma pequena mesa de todos os tipos de joias. Joel ficou surpreso,
porque ela nunca o tinha visto aqui antes. Sua namorada disse que é um ponto bastante popular para vender joias. O homem perguntou se as meninas não queriam comprar algo. Joel perguntou surpresa se ela estava corretamente sentindo que o marido estava entrando em contato com ela. Em resposta, o homem esticou o fragmento do espelho da garota, chamando-o de mascote. Com um sorriso escrito, o homem disse que esse mascote era muito necessário para uma garota. Joel poderia desistir, e uma namorada, encantada com a beleza de um mascote, convenceu a garota a comprar. Lu, especialmente para eles na próxima semana testes, e a sorte não faria mal. A garota hesitou, pensando se ela realmente precisava desse fragmento. Ainda assim, Joanne adquiriu um mascote. Satisfeito com a compra das meninas, elogiou um mascote por sua beleza e um preço atraente. O homem só estava feliz, porque sabia o que as consequências levariam a esta compra. Depois de desaparecer sem deixar rastro, apenas um filhote vermelho foi dissipado no local de um homem. E as meninas se divertiram na escola. Alguns dias depois, o professor, por sua vez, chamou as famílias dos alunos e eles se aproximaram e fizeram os resultados de seu teste. A vez chegou a Joel, de onde a garota não estava assustada. Depois de entregar uma folha à garota com o resultado, a professora pediu à garota a próxima vez para melhorar. Os resultados do teste não gostaram do Joel. Sentada no lugar, ela expressou sua decepção com o mascote de sua amiga, e em resposta, ficou surpresa e perguntou que tipo de mascote a garota disse. Joel lembrou que alguns dias atrás ela comprou um mascote como um fragmento de espelho. Mas ainda não ajudou a amiga a se lembrar do que a compra da garota diz. Essa situação foi derrubada da despensa Jean e ela sugeriu que ela havia confundido tudo por causa da fadiga. A garota pegou a maçaneta da porta e a puxou para baixo. Joel tinha medo de ir para casa. No rosto, reinou ansiedade quando ela entrou na casa. Na frente da garota, a silhueta de sua mãe irritada foi colocada e apenas seus olhos eram agressões na sala de descascamento escuro. A mãe esticou uma folha com resultados de testes. Ela exigiu que seu marido visse o que sua filha havia trazido. O homem, depois de ler o jornal, não ficou surpreso com os maus resultados de sua filha. O homem pegou um graveto e ordenou que sua filha o seguisse. A garota assustada não teve escolha, ela teve que obedecer ao pai. Ela balançou de medo, seu corpo foi jogado em suor frio. A porta da sala com um grito fechado. Na sala escura apenas por causa de uma pequena faísca entre as cortinas, a luz do sol rompeu. Meu pai jogou sua filha, segurando um graveto nas mãos dela, e sua mãe ficou para trás, observando tudo o que estava acontecendo.